Amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Pessoal, eu estava preparando uma série para falar sobre pH, né? pH da água, dos adubos que nós dissolvemos em água para jogar nas plantas, mas aí eu me deparei com um problema aqui em casa e achei melhor inverter e falar sobre esse problema em específico. Eu vou falar especificamente sobre esse problema nos catacétons, dendróbios e algumas plantas que eu tenho aqui. E eu queria aproveitar para falar o seguinte: tem muita gente me cobrando, pedindo, né, que eu comece a falar sobre as espécies de orquídeas. Só vou passar o meu raciocínio para vocês. Não é que eu não vá falar, é que eu não queira falar. Só que eu acho o seguinte, que antes de que a gente fique se preocupando exatamente com uma espécie em específico, a gente precisa resolver o nosso problema de ambiente. E esse assunto que eu vou tratar com vocês agora é um problema relacionado a ambiente. Por quê? Porque nós somos orquidófilos caseiros, certo? A princípio nós não temos orquidários em locais abertos, que próximo à natureza, que tenham todas as condições ideais para que as nossas plantas vegetem. Então, só justificando, a gente vai chegar até aí. Inclusive, como eu falei, eu estava preparando agora uma matéria mais completa sobre pH para fazer uma série para vocês, mas aconteceu um problema aqui no meu orquidário, então quer dizer, nem tudo são flores, apesar de eu estar com muita coisa florida, graças a Deus, as plantas estão bonitas aqui, mas em algumas delas em específicos eu tô com um problema muito sério, que é ácaro, tá? Então eu vou tentar, talvez esses vídeos fiquem um pouco mais longos, porque eu vou ter que abordar alguns aspectos antes de chegar a falar necessariamente do ácaro, tá? Então o que acontece? Eu não sei se vocês lembram que desde o começo dos meus vídeos eu sempre disse para vocês que eu não gosto de deixar minhas orquídeas na chuva, tá? Não que as orquídeas não gostem e não que você não possa fazer isso, mas para mim é uma questão de risco. E eu acabei fazendo mais um pedaço aqui, coloquei uma tela nova em um canto aqui do meu quintal, que é o meu orquidário, no fim de ano, antes de eu viajar, tá? E o que aconteceu? Apesar dessa parte, dessa paredinha, ainda assim estar no fim do telhado, tá coberta, quando veio as chuvas e as chuvas vieram de lado, pegaram nas minhas plantas. E o que eu tinha feito? Como ali é um trecho que pega sol, um solzinho gostoso da tarde, eu tenho aqui o sombrite, né, que quebra esse sol para não queimar as plantas, mas eu tinha colocado nesse local todos os meus catacétons, ok? Todos não, que não davam todos ali, mas a maioria que estava em toquinho, em cachepô pequeno, né, porque os grandes geralmente ficam pendurados. E aí o que aconteceu? Bom, eu fui viajar, beleza, choveu pra caramba todo fim de ano aqui em São Paulo, né? No estado de São Paulo, todo mundo sabe disso. Quando eu cheguei de viagem, eu já notei que tinha algumas plantas um pouco danificadas. Mas ainda assim eu falei, bom, se eu tivesse aqui, eu tinha visto logo no começo da primeira agressão de chuva, eu teria tirado dali imediatamente, mas acabei retirando essas plantas dali só depois do dia 10, praticamente, de janeiro, tá? Enquanto isso, continuou chovendo, como tá chovendo até hoje, quer dizer, as chuvas estão pesadas, né? Você vê, esses dias, você até tem calor durante o dia, mas tá muita chuva. E o calor tá muito alto, tá? A gente tá chegando aqui em São Roque, que é uma terra, vamos dizer, fria, a gente chegou a ter temperatura de 34 graus aqui. Isso é muito quente. E se você imaginar isso dentro do seu orquidário, dentro do seu quintal para as plantas, quer dizer, não pode ter situação pior. Umidade em excesso, quer dizer, muita chuva, ok? E o calor excessivo. Esse ambiente, ele é extremamente propício para criar pragas e, em consequência, doenças, tá? Então, o que acontece? Imagina que você está dentro que você está andando na rua, tá? Sobre um sol de 32, 33 graus. A partir do momento que você entra em um local que está coberto, que tem sombra, por mais que esteja calor, a temperatura já diminuiu e diminui consideravelmente, pode abaixar cerca de 5 graus, tá?
Então, essa temperatura de 30, 32 graus, 34 graus não é ideal para as orquídeas. Então, você imagina que aí você está com as suas plantas aí no seu quintal, no meu caso aqui embaixo de coberturas, ok? E aí você está com 34 graus lá fora e você está com a mesma temperatura dentro do seu orquidário. Então, isso não é bom. Agora, infelizmente, a gente não tem controle sobre isso, porque a gente está falando de condições climáticas, certo? As condições climáticas que geram esse problema. Por isso que, infelizmente, por conta de não termos o cultivo ideal, então, vamos deixar bem claro, entre aspas, a culpa é nossa, porque só se geram doenças em ambientes que não estão saudáveis. As plantas que estão na floresta, que estão na natureza, nesse período, mesmo a temperatura de 34 graus, como elas têm um ambiente totalmente balanceado, não passam por esse problema. Quer dizer, quando a gente confina as plantas em casa, então você tem irrigação, você tem água, você tem chuva, você tem excesso de calor e às vezes pouca ventilação, porque tem dia que não tem vento, né? Tem dia que você olha para as árvores estão paradas e aí você faz o quê? Como é que você ventila o seu orquidário que já está num local mais fechado? Então, o ideal é que nós realmente resolvêssemos todos os nossos problemas de cultivo. Aí nós não teríamos que lidar com esse problema de doenças, tá? E nem de pragas. Mas, infelizmente, como nós cultivamos em casa, nós vamos passar por isso, tá? Antes de eu entrar propriamente no assunto dos ácaros, só para deixar claro aqui nesse primeiro vídeo, o que acontece? A gente tem que separar as coisas, tá? Nunca podemos esquecer isso. Nós temos pragas que podem afligir as nossas plantas, principalmente nessa época do ano. Então, quando a gente fala de praga, geralmente a gente está falando de inseto. Então, a gente está falando de cochonilha, lagarta, tripes, barata. Lembra que eu falei que se você deixa seu ambiente sujo, as baratas, essas de bueiro também vêm comer as plantas, tatuzinho, mosca branca, gafanhoto, ácaros, deixa eu ver o que mais, pulgão, cochonilha. Nossa, cochonilha então enche, né? Então, esse tipo de inseto, vamos tirar só o ácaro dessa lista, vamos colocar a lesma também. A gente mata com inseticida, tá? Só que também são insetos que a gente consegue enxergar as colônias. Você pode pegar uma planta que estiver cheia de pulgão, simplesmente passar o dedo ali, pegar um algodão com lisoforme, você consegue fazer a remoção da maioria dessas plantas manualmente. Então não é nada que você precise se desesperar. Você tem uma série de receitas de inseticidas caseiros que você pode utilizar para isso, e ainda assim você tem inseticidas que você compra em lojas agropecuárias, às vezes até em supermercados, que são liberados para o uso caseiro, que você utilizando esses inseticidas, como o Caltrine, por exemplo, em casa você também extermina essas pragas e não gera um problema tão sério na sua casa, para a sua saúde, nada a esse respeito, tá? Então, não que não sejam perigosas, porque os insetos são sugadores, raspadores. E uma vez que você faz que eles mordem, machucam a sua planta, é igual quando a gente se machuca. Se você faz um machucado e ele não cicatriza ou fica aberto, ele pode infeccionar. Então, controlar as pragas, os insetos no seu orquidário é tão importante quanto ter preocupação com outros tipos de doença, porque o inseto é vetor da doença. Se o inseto vai, morde a sua plantinha, deixa ela machucada e a gente não resolve aquilo, não limpa, não joga uma canelinha, ali fica uma portinha aberta onde vão vir outras doenças que são muito mais graves, e é o assunto que a gente vai chegar agora no decorrer dessa série aqui, desses vídeos, tá? Então, eu não vou falar muito sobre insetos, nem sobre essas pragas mais simples agora. Vou passar um pouquinho direto, mas nós já falamos sobre isso, sobre cochonilha, sobre pulgões. Então, assim, não deixem de limpar suas plantas. Não deixem passar de certa fase, porque você não ligar para uma pequena infestação ou não prestar atenção nisso pode gerar o problema que eu tô tendo agora. Então, eu posso classificar que o problema que eu tô tendo aqui em casa agora é tanto por conta de não termos um ambiente correto, como
por falta de, talvez, de dedicação, de prestar atenção, né? Cultivo de orquídeas é isso, é dedicação, é você ter regularidade. Você não pode querer ter orquídeas lindas, floridas o ano todo e não estar no seu orquidário, não participar dele. Você tem que realmente olhar suas plantas sempre. Por isso que eu tenho aqui uma série de regras e de procedimentos que eu faço para que me ajudem nisso. Eu tenho pouquíssimas horas todos os dias que eu posso ficar com elas, porque eu trabalho, né? Eu trabalho fora, não tem ninguém que more aqui comigo que possa fazer esse tipo de trabalho, então eu tenho pouco tempo para dedicar. Então, isso que eu estou passando agora é um problema gerado, vamos falar, por falta de dedicação, por falta de atenção, por achar que pode ficar para amanhã, para depois. Então, é muito importante que eu vou abordar aqui agora. Então, especificamente, a gente vai falar nos próximos vídeos de ácaro. Não tem jeito, eu não gosto de fazer vídeo longo porque eu sei que fica cansativo, mas eu precisava fazer essa introdução para que a gente possa entrar nos outros assuntos, ok? Então, esse vídeo já está um pouco longo, eu vou parar por aqui e nos próximos vídeos a gente continua a série Ácaros no meu orquidário. Tchauzinho!